Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, estamos em mais um episódio do programa O Analista Visita, novamente em Florianópolis, capital brasileira das startups, um lugar onde um monte de empresas se desenvolvem, e nós vamos visitar hoje aqui a Pixion, que é uma empresa especializada em soluções de saúde, e nós vamos conversar com o Yomani Engelman, que é fundador, diretor comercial e marketing. Ele vai contar o que a empresa faz, qual é essa história, uma história extremamente vencedora, uma empresa que hoje já pode ser considerada grande pelo número de colaboradores. A gente vai saber de tudo nessa conversa, fiquem com a gente aí. Yomani, muito obrigado por nos receber, é uma alegria estar com você. E eu gostaria de começar perguntando para você um pouco da história da Pixion, né? Vocês têm uma história longa, porque ela começa aí na fusão de duas empresas, então queria que você introduzisse o assunto, começando com a história dessas duas empresas que originaram a Pixion. Tá bom. Obrigado pelo convite, tá? Satisfação aqui contar um pouco da nossa história. A Pixion foi fundada em 2003, eu sou um dos fundadores. A história tá, dessa parte da companhia começa, na verdade, com uma história não muito feliz, né? Meu avô faleceu quando eu estava em computação aqui na UFSC, aqui em Florianópolis, e aquilo me machucou muito, porque eu não tive pai, né? E meu avô era minha referência paterna, e por conta disso eu acabei buscando entender melhor os setores de saúde. Acabei me envolvendo num projeto de pesquisa com um médico e com um engenheiro, e daí eu vislumbrei e percebi o quanto o Brasil era vulnerável, falando de tecnologias da saúde, e a pandemia mostrou que ainda continuamos sendo, né? E naquele momento, então, eu terminando a faculdade, a gente acabou tendo uma ideia de criar um produto que basicamente era comunicação de imagens, tirar as imagens dos aparelhos médicos, tomografia, ressonância magnética, colocar isso num computador para o médico poder visualizar essas imagens do computador. Parece simples, mas o ano de 2003 não tinha nenhuma empresa no Brasil que fazia isso. Todos os softwares eram importados, né? E a gente viu que lá fora estava surgindo desses softwares fazendo isto, querendo principalmente agilizar o diagnóstico do paciente com as imagens com o médico, conjuntamente com uma redução de custo. O Brasil fechou a última fábrica de filme radiológico em 2001. Então todo filme radiológico é importado desde... Meu Deus. Então você imagina, e isso foi um dia eu tive esse insight, uma vez visitando um hospital, nós tínhamos deixado um protótipo aqui na Grande Florianópolis, e tinha uma série de médicos em cima do computador que eu tinha deixado. Eu até pensei que tinha causado algum problema. Nós tínhamos deixado lá porque nós levávamos um Phantom, que a gente chama, que é um modelo conhecido para a gente fazer as aferições. A gente fazia uma gelatina, que tem medidas conhecidas, para a gente ver se a adesão do nosso óculos estava ok. E naquele dia o pessoal falou que a impressora do hospital estava quebrada, e por não conseguir imprimir, geralmente o serviço da radiologia fechava. E como nós tínhamos colocado o computador do lado que tirava as imagens do tomógrafo, os médicos continuavam a fazer exames. Daí aquilo falou, nossa. E isso correu na cidade, né? Isso é aquele estalo, né? Aquele estalo que te fez falar, isso aqui vai dar certo. Exatamente, né? A empresa, né, que dona do móvel tinha pedido muito dinheiro para um software semelhante. Nós fizemos uma coisa simples, mas que resolvia o problema. E assim começamos. Então começamos eu e o meu sócio, o Fernando Peixoto. Ele é engenheiro eletricista, eu tinha acabado de cursar o curso de ciência de computação. Tivemos a ideia de criar esse produto. Ficamos 6 meses incubados no meu apartamento. Eu dividi o meu apartamento com 4 outros colegas. E depois de 6 meses nós ingressamos na incubadora da ACAT, no ambiente tecnológico. Que daí começa também a jornada aqui da Pixion com o ecossistema catarinense de inovação, né? Caminhamos voo solo até 2011, e o mundo de Venture Capital naquele momento era bem diferente, né? Eram poucos fundos olhando tecnologia no Brasil, ainda mais tecnologia para a área médica. Eu brinco que eu levei não de todos os fundos que existiam, né, naquele momento no Brasil, por conta da tese, um mercado específico,
mercado que o Brasil não tem nem tradição tecnológica. Mas em 2011, a Intel, na época a Intel era muito ativa no mundo de venture capital, ela tinha uma operação no Brasil e ela nos conheceu por uma indicação de um cliente nosso e investiu em nós. E aí isso mudou muito o jogo da Pixion, né? A Pixion, então, com o investimento da Intel, nós já tínhamos uma carteira de clientes, nós já tínhamos um time, em torno de 50 pessoas nós éramos, mas realmente com a Intel, foi o primeiro investimento na América Latina da Intel, uma multinacional americana, investindo numa startup de saúde aqui no Brasil. Isso até mudou os holofotes para o próprio ecossistema aqui, e especialmente de Florianópolis, né? Então a Pixion até 2011 fazia justamente isso, somente fazia comunicação e armazenamento de imagens médicas com uma ferramenta específica para o radiologista trabalhar. Depois disso, em 2012, nós trabalhamos com uma tese de unificar um pouco mais na jornada que envolvia a jornada do paciente, o agendamento, a execução e o faturamento. E a empresa, já daí havia algumas empresas no mercado brasileiro que fazia isso, mas a empresa líder era a Medical Systems, que é a empresa que a gente acabou se fundindo. Que também tinha 2 fundadores, o Roberto Cruz e o Rodolfo. E com isso nós criamos, então o nome continuou Pixion, mas daí unificamos os esforços para criar uma oferta única na área de imagem no Brasil. Nós somos a única empresa naquele momento que tinha uma solução completa, que ia do agendamento do paciente, recepção, toda a área técnica ali que envolvia o fluxo do paciente, o processo de laudo com o radiologista, faturamento e processo de entrega do resultado pela internet. Então a gente fez isso em 2012. Em 2003 nós fomos investidos pela River Capital, tá aí um fundo bem ativo no Brasil, também fez vários deals aqui no mercado brasileiro. Compramos uma série de empresas e hoje a companhia tem também no seu portfólio a área de gestão de clínicas especializadas, que é clínicas de oftalmologia, oncologia, ortopedia, e também gestão de hospitais, né, que daí cuida desde o procedimento, centro cirúrgico e todo o processo, a complexidade operacional em hospital. Conta um pouquinho quais foram os grandes desafios dentro desse processo. O primeiro, como eu e meu sócio não somos médicos, a comunidade médica mudou um pouco isso, mas a comunidade médica, e por uma série de questões que nós entendemos, ela não é tão aberta à inovação, porque existe um risco, né, da operação, né, no nosso caso ali, é a ferramenta que o médico lauda, ele vai interpretar uma imagem, ele vai fazer o que ele faz, demora 9 anos para o radiologista se formar entre o curso superior mais a especialização da radiologia, então ele precisa ter alguma coisa realmente confiável. E por muito tempo, assim, no início, poucos acreditavam que nós éramos capazes de fazer alguma coisa que ia perdurar. Por não serem médicos. Por não sermos médicos, nós não tínhamos network, nós não tínhamos tudo isso, então era até uma questão até do próprio linguajar, que é um linguajar super técnico. E do outro lado, um outro desafio muito importante é que a área médica, ela também tem uma necessidade de trabalho continuado, né? Então não pode comprar um produto que daqui a pouco pode descontinuar. O mercado médico chama isso de mico, né? Lá do joguinho do mico, né? Você não quer ficar sem mico na mão. E isso aconteceu no Brasil, principalmente no lado de medical devices. Algumas empresas vinham com produto no Brasil e, de repente, por uma série de questões, dificuldades operacionais, dificuldades de estabelecer aqui, deixavam o Brasil e deixavam o parque instalado aqui sem manutenção, sem continuidade. Então, em alguns momentos, nós realmente chegamos a pensar, poxa, será que a gente está no melhor mercado? Porque é um mercado difícil, fechado a novas tecnologias, resistente. Mas a troca também, o lado bom foi que quando nós conquistamos os primeiros clientes, e daí é o lado bom também, que é um mercado que é grande, mas ele tem muito network. Quando nós fechamos os nossos 3 primeiros clientes, foi uma abertura de portas enorme. Nós pegamos 3 clientes muito referência nas suas regiões, e esse boca a boca rapidamente deu a credibilidade que nós precisávamos para conquistar. Né? Estamos aqui conversando com o Yomani Engelman, fundador e diretor comercial de marketing da Pixion, empresa de tecnologia em processamento de dados de saúde. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente.
Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Yomani Engelman, diretor comercial, fundador da Pixion, empresa referência no tratamento de dados de saúde. Yomani, eu queria te perguntar sobre esse processo de crescimento da empresa, né? Você passou aí por vocês começaram pequenos, depois cresceram um pouco, fizeram uma fusão, foram investidos e aí vocês começaram uma jornada de aquisições, né? Conta um pouquinho dos principais marcos dessa jornada. Primeiro, o fato de querer adquirir uma empresa, né, já exige uma maturidade empresarial grande. Nós que somos tecnologia, geralmente a gente acredita que possa fazer tudo. Mas fazer tudo tem um risco, tem um tempo, tem que ter novos conhecimentos, e nós entendíamos naquele momento, nós já éramos uma empresa líder no segmento de medicina diagnóstico, e nós entendíamos que o mercado de gestão de clínicas e hospitais era um mercado a ser ocupado, mas um mercado super especializado também, que exigia da empresa novas competências. E para isso fizemos um search no mercado e estratégia, e vimos que poderíamos ter algum êxito se comprasse uma empresa que já tivesse uma característica, uma tecnologia testada, conhecimento para isso, e identificamos essa empresa era de Salvador, né? E fizemos depois um processo corporativo novo para nós, que é auditar uma empresa e tudo mais, que pagar por aquilo. Na frente da fusão, a gente ia ter que tirar dinheiro do nosso bolso para fazer isso. E, conjuntamente com isso, entendendo que grande parte daquele ativo eram as pessoas que estavam lá, né? Então, isso foi um outro aprendizado de também vender a nossa história e o nosso sonho de ter uma empresa maior, mais competitiva para isso. E fizemos dessa forma. Fui morar em Salvador, né, naquele momento, em 2014, isso. E para mim foi uma experiência muito rica, né? Primeiro, jornalmente falando, né? Eu nunca tinha morado no Nordeste do país, foi muito bacana isso. Veio também o ponto que nós podíamos aprender com isso. E fui para lá com o objetivo de fazer 3 coisas. O primeiro era reter as pessoas chaves, né? Mostrar que realmente nós estamos commitment com aquela estratégia, porque estava morando lá. A segunda era reter os clientes, porque aquela empresa tinha uma relevância geográfica no Nordeste do país muito grande, e tinha um nível de relacionamento com os fundadores muito alto, e eu tinha que ocupar um pouco daquele espaço tranquilizando a carteira de clientes, que o processo é de continuar, de não é de ruptura. O terceiro, e não menos importante, tracionar um pouco de eficiência, né? A gente, com um pouco de experiência que nós tínhamos, nós queríamos que aquela empresa tornasse mais eficiente, esse é o nosso freio básico ali para os primeiros 2 anos da companhia, né? E eu acho que o principal aprendizado que nós tivemos e a humildade que foi, e isso eu sempre falo em todas as reuniões, o nosso PMI, que era Post-Board Integration, falando, olha, a gente tem que ter ciência que nós não sabemos de tudo. Não é porque nós compramos eles que eles não têm coisas boas, eles tinham coisas muito legais. Afinal, senão vocês não teriam comprado, né? Além de um produto, eles tinham processos empresariais, em alguns casos, melhores que os nossos. E isso, às vezes, daí entrava uma questão até de lidar com os egos, né, com as pessoas. Tinham soluções que eles tinham conseguido lá de alguns processos operacionais melhores que os nossos. Os projetos, por exemplo, a disciplina de gestão de projeto deles, porque os projetos numa gestão hospitalar exigia mais controle, eram melhores que os nossos, por exemplo, né? E é claro, nós tínhamos alguns controles, nossa parte da área de gestão comercial, a próprio conceito da marca, a questão de todo o coordenado de desenvolvimento de produto, da Pixion era um pouco mais maduro e nós estamos fazendo essa troca. Então esse foi um aprendizado muito importante. Não subestimar que não é porque o mercado é de saúde, eu digo muito isso, e todos os mercados devem ter isso. Nós já éramos de saúde e comprar uma empresa de saúde foi um desafio. Porque o stakeholder do processo de compra do hospital é outro, o tamanho do projeto, os nossos ciclos de venda, por exemplo, da Pixion era em torno de 90 dias. 90 a 120 dias. Na gestão hospitalar é de 6 meses a 1 ano. São outras métricas, né? Então nós tínhamos que aprender e no início subestimamos isso. Os 2 primeiros anos foi de puro aprendizado. Tanto de uma aquisição que, para nós, essa empresa de líder era em torno de 30% a 35% do nosso faturamento total, então era bem relevante. Do outro lado, também, a gente tinha de aprender um business de saúde bem diferente. Isso também foi um outro momento importante. E, comitantemente a isso, estava chegando na Pixion a primeira leva de diretores de mercado. Isso também para nós, fundadores, foi muito importante, né? Aprender com caras que optaram na sua carreira não empreender e ser executivo. E isso é legal também. Eu falo, não tem certo e errado, são decisões de vida das pessoas.
Mas é interessante ver que a cabeça do executivo é diferente do empreendedor. Ele quer tomar um pouco menos risco, ele quer seguir mais o processo. Do outro lado, ele está acostumado a receber um direcionamento e não criar o direcionamento. Nós, empreendedores, somos o contrário. A gente não quer receber o direcionamento, a gente quer fazer o direcionamento e essa troca é legal, né? E isso tem que estar bem claro na cultura empresarial, assim, que a gente tem que saber o que tem de bom no diretor de mercado e o que ele não vai ter ou não está acostumado a ter, né? Que é esse momento de criação de estratégia. Então, esse momento das aquisições foram isso. Nós fizemos depois uma outra aquisição um pouco mais delicado no aspecto que era comprar um competidor. Imagina um cara que você que estava ali, né? E digo competição sadia, normal, e você estava assim, quero comprar teu negócio. E a gente, e eu falo muito isso, está no nosso ecossistema catarinense aqui, que nós, empresários, esquecemos que o ativo que a gente cria, a empresa que a gente cria, ela é um produto para o mercado. A gente cria um produto, só que o CNPJ é um produto para a cadeia. Então, a gente viu agora uma avalanche de compra, agora isso já está mais ensinado do Brasil. Mas muitos empreendedores, na hora que recebem a proposta de compra, parece que está comprando o filho e não quer vender o filho. E muitos, infelizmente, perdem oportunidades, né? A história aí, nossa tecnologia mostra muitos, né, que perderam uma janela de oportunidade de venda do seu ativo e um ativo que valia X, daqui a pouco vale 1/10 de X. Né? E isso, para nós, como outra disciplina de como abordar, de como cuidar disso, falar, né, que o teu legado vai ser preservado, que é o melhor para todo mundo, né? E, enfim, também foi um outro momento nessa jornada de crescimento. Comprar no competidor, né, foi uma história bacana. É muito interessante. Eu já vi isso aí em empresas do setor de tecnologia em transportes. O cara queria ser vendido, tinha posto na cabeça que ele queria ser vendido por um determinado valor. Eu fiz o valuation, foi uma consultoria independente que eu fiz uma vez, eu fiz o valuation para ele, deu um determinado valor, apareceu uma empresa americana querendo pagar 30% de prêmio sobre o valuation. Eles tinham feito o valuation com outros. Eu falei para ele, cara, aceita. Não, eu não vou. E a empresa quebrou no fim das contas. Acontece, né? É bastante relevante essa questão do empreendedor que acaba assumindo quase como você falou, uma paternidade pela empresa, né? Essa paternidade acaba virando um negócio tóxico para ele próprio. Perfeito. Eu acho que é isso. O mercado brasileiro tem amadurecido muito nesse aspecto, né? A gente tem que lembrar que tecnologia, se fala tecnologia do Brasil, há menos de 25, 30 anos de maneira um pouco mais estruturada, e talvez nos últimos 15 anos que o Brasil começou a projetar para fora do Brasil, né? Os primeiros unicórnios, né? IPO na Bolsa Americana. Então a gente está ainda num período, talvez a primeira grande leva com isso. E essa cultura de merge acquisition ainda ela é muito pequena, melhorou muito, mas é muito pequena no Brasil. Falando um pouquinho de soluções, vocês começaram com essa ideia de trazer a imagem do equipamento de radiologia diretamente para o médico sem passar pelo filme, mas nesse processo de crescimento e aquisições vocês derivaram por uma série de outras soluções. Me conta um pouquinho do que vocês fazem hoje e onde vocês são tecnologia de ponta hoje. A área da saúde no Brasil, até para falar um pouquinho do aspecto mercadológico, a saúde é 10% do PIB do Brasil. É um mercado grande. Para ter uma referência, a construção civil é de 7% a 8%. É um mercado muito grande, porém, ele tem um paciente, ele tem uma dificuldade enorme da sua jornada de saúde, que começa no agendamento da consulta. E para agendar a consulta, ele tem que descobrir se tem plano de saúde, aonde que o plano dele é aceito. Depois, muitas vezes, ele tem uma dúvida, será que eu estou com uma dor no peito? Essa dor no peito é o meu coração? É uma dor no tórax? Ou é uma crise de ansiedade? Então eu vou no ortopedista, eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo ou eu vou no cardiologista? Depois disso, que ele vai numa consulta médica, 70% de uma consulta médica, em média, sai com demissão de exames. Daí ele começa uma outra jornada. Ele foi no consultório, uma queixa, vou fazer exame. É um exame. Ele não faz aquilo todo dia. É um ecocardiograma, encefalograma. O que é isso? Aonde eu faço? É um ECG. Aonde é possível fazer? Até ele descobrir isso.
Ele tem que agendar esse exame, depois o profissional ele faz, aceita, volta para o médico. A nossa tese é justamente estar nessa jornada, simplificando isto na visão do paciente. Então, nós começamos lá na radiologia, que é a jornada que eu falo intermediária. Nós queríamos ir no início da jornada, que é no consultório. Então, a Pixel começa a jornada no consultório, automatizando a rotina do médico, né, dando inteligência no prontuário eletrônico, baseado nas queixas que um paciente dá, a gente já sugere protocolos de solicitação de exames para o médico também, de se atenar, ó. Mas a gente falou isso, talvez valha a pena pedir esse tipo de exame para melhorar ali a conduta. Depois disso, a gente avisa o paciente, você vai fazer uma ressonância magnética, ó, procura aqui no nosso portal que tem esses locais que podem fazer para você, para ajudar o paciente a fazer essa jornada. Só para ter uma ideia, depois de um pedido médico feito de um exame, demora-se até 7 meses num paciente privado. No SUS é muito maior, tá? Para se fazer o exame. Tempo de parar do telefone e tudo mais, é muito. E isso, claro, que muitas vezes gera um custo de saúde maior. Então a Pixel hoje ela tem um portal de agendamento de consultas e exames. Essa consulta pode ser feita, né, graças à regulamentação que houve forçadamente durante a pandemia via telemedicina. Então eu posso sim me consultar com um médico à distância e eventualmente já ter uma conduta clínica ali a ser utilizada. A gente depois tem a gestão do centro de diagnósticos, laboratórios de imagem, e se preciso for, a gente também está na jornada do centro cirúrgico junto com os hospitais. Então a Pixel hoje trabalha nessa jornada inteira, que começa lá no agendamento de uma consulta, de um exame. Lembrar que ele tem aquela consulta, às vezes fica daqui a 30 dias, né? Ele esquece. Então já mandar um lembrete. Olha, vou fazer um exame. Não esquece que amanhã tem que estar em jejum, não esquece que a tua bexiga tem que estar cheia. E toda uma série de cuidados. E todos esses cuidados, no final do dia, a gente quer uma saúde mais rápida e mais eficiente. A gente está vendo aí a inflação médica, ela está há quase uma década 3 vezes superior à inflação. Então nós estamos falando de uma inflação de 5% esse ano, tá? O ajuste médio dos planos de saúde vai estar na hora de 15%, 16%, 18%, 30% em alguns casos, tá? E isso é fruto de uma série de fatores, entre elas essa falta de eficiência dessa cadeia, e a Pixel ela quer tornar essa cadeia muito mais eficiente. Perfeito. É muito interessante pensar nisso, né? Que a inflação dos planos de saúde é muito maior do que a inflação geral. Eu acho que a gente pode apontar aí o custo de dólar, mas eu imagino também que um fator preponderante já seja o envelhecimento da população, né? Sim, isso é outro item. Hoje a inflação médica talvez ela tem 3 pilares dessa aceleração. Uma é isso que você falou. O Brasil ele é o país acima de 100 milhões de habitantes que mais envelhece rápido no mundo. A nossa taxa de natalidade caiu muito rápido, então nós estamos tornando o país velho muito rápido. Só para ter uma ideia de parâmetro, a França demorou 115 anos para ter 15% da população acima de 65 anos. 115 anos. O Brasil vai demorar 35 anos. Então menos de um terço desse tempo para chegar na população mais naturalmente idosa, tá? Ou na maioria mais idoso, e os custos são exponenciais depois de 50 anos. Sim. Né? Então, esse é um pilar. O segundo pilar, sim, é que a tecnologia médica evolui muito. Então, os custos médicos também evoluíram. Então, esse é um comportamento global, né, sobre o Brasil, que mais métodos e tudo mais vem gerando essa pressão inflacionária. Isso. E o terceiro é um setor macroeconômico. Sim, o Brasil hoje é muito dependente. Agora a gente se preocupa com tecnologia, mas a saúde, historicamente, na balança comercial brasileira, era sempre o item mais deficitário da nossa balança comercial. Hoje, tecnologia e saúde estão revezando, a tecnologia está ganhando, mas então a gente está falando de tecnologia e saúde, nesse caso, tá? Então, os dois drivers aqui que a gente depende muito do mercado externo, uma volatilidade cambial, só lembrando de pandemia, a gente descobriu, né, 15 dias do setor descobriu que nós não tínhamos farmacêuticos para produzir luva. Não estou falando de ciência de foguete, não, luva, injeção, né, um insumo que precisa de plástico injetável. Então a nossa indústria médica, ela também, e não foi olhada em um olhar estratégico, e o país é um país populoso, né? Nós somos hoje 225 milhões de habitantes.
e dependemos de coisas básicas. E com tudo isso, o nosso custo tem sido nessa ordem de 3, 4 vezes, às vezes, superior à inflação. Nós estamos aqui conversando com o Yomani Engelmann, diretor comercial e de marketing da Pixion, empresa de inovação em tecnologia de tratamento de dados de saúde. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Bem, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Yomani Engelmann, diretor comercial e de marketing da Pixion, empresa de inovação no tratamento de dados de saúde. É muito relevante, bastante preocupante em termos de país, né? Porque esse é um custo para ser levado não somente pela estrutura pública, mas mesmo pelo usuário de saúde privada. O custo de saúde vai ficar cada vez mais pesado, inclusive para quem pode pagar por um plano de saúde, né? Sem dúvida, e daí tem um outro comportamento importante que as pessoas entendam, né? Talvez, até por um uso de palavras, talvez não as melhores palavras, usa-se muito que no Brasil a saúde é pública e gratuita. Né? Todo mundo tem. Ela pode ter acesso público, mas não é gratuita. Tem um custo alto. O sistema único de saúde ele não é gratuito, ele custa para o contribuinte muito dinheiro e a saúde suplementar também custa muito dinheiro. Mas esse comportamento da gratuidade dá a ideia para o cidadão que ele pode usar a revelia e não deveria. Então nós temos um comportamento social equivocado sobre a saúde. Fora isso, nós temos um outro comportamento, é que o cidadão ele esquece do principal responsável pela saúde, é ele mesmo, e não o Estado. Esse é um outro problema conceitual do Brasil, onde parece que o Estado tem a tutela do indivíduo. Não, a atrás é minha, de me cuidar, de ir na academia, de me alimentar bem. E eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Também esse é outro problema que pressiona os custos. Do outro lado, eu tenho hoje armadilhas jurídicas sendo criadas que têm encarecido as operações de saúde. Por exemplo, hoje na saúde mental, o próprio SUS tem, às vezes, alguma jurisprudência que dizem que o Estado tem que pagar qualquer medicamento de qualquer custo e, eventualmente, o plano também tem que pagar uma terapia ali que foi desenvolvida nova, só que tem um alto custo. Ano passado eu estava num painel no Rio de Janeiro discutindo com a sustentabilidade do modelo de saúde no Brasil. E nesse painel tinha um diretor de uma operadora de saúde, eu estou numa mesa de trabalho onde, judicialmente, o paciente ganhou o direito e o dever de pagar uma medicação de 5 milhões de reais, 4,8 milhões de reais. E quando uma operadora cria um serviço chamado plano de saúde, ele tenta ver estatisticamente o custo que tem, por faixa etária, por doença. E quando tem uma intervenção dessa jurídica, impondo um custo desse, destabiliza muito o sistema. Tanto que as operadoras de saúde, aí nos últimos 3, 4 anos, sofreram muito. Elas vão, talvez esse ano, voltar para o azul. Mas elas passaram 3 anos no fluxo de caixa operacional, o total até foi positivo ano passado, mas foi positivo por conta de resultados financeiros. Mas a operação ainda gerando caixa deficitário, e isso é muito arriscado. Para dando um paralelo, o Chile não gerenciou isso há um tempo atrás, né? Teve os mesmos dilemas, público, privado, não se entendendo, o Estado também não tutelando bem essa matemática. Chegou um ponto que a saúde inteira colapsou. Chegou o momento no Chile que mesmo que você tivesse dinheiro, você não teria condições de ser operado. Não é uma questão era questão operacional, porque não tinha hospitais sucateados, médicos insatisfeitos, risco jurídico envolvido. Então, o Brasil tem hoje uma trajetória não positiva que tem que ser discutida o Estado, né, entidades, classe médica, prestadores de serviços, operadores de saúde, todo mundo tem que caminhar junto, a própria cidadão para que esse cenário mude. Com certeza, e é bastante preocupante, né? O exemplo do Chile aí é bem claro. Eu lembro de trabalhei um pouco no Chile, lembro de ter acompanhado
um pouco dessa discussão. Giovanni, em termos de tendências, quais são, na sua opinião, as principais tendências que vão ser relevantes nos próximos anos no teu campo de atuação? Na área da saúde, eu digo cada vez mais as experiências digitais de consumo de saúde vão estar cada vez mais presentes. Uma porque o público de saúde hoje que está chegando ao mercado que consome saúde, ele é um público exigente a isto. Do outro lado, eu também acredito que essa jornada digital deixe a experiência mais fluida e com menos custo. Aí tem um dilema, né? A inteligência artificial está aí, né? E vai ser um grande auxílio para a área da saúde. O conhecimento médico ele é uma coisa muito exponencial. Fala-se hoje que o conhecimento médico ele duplica a cada 2 anos. Então, a inteligência artificial vai ser um grande aliado do médico para ver novos protocolos, novas drogas sendo desenvolvidas, novas condutas terapêuticas, vai ser um grande aliado, eu não tenho dúvidas disso. A deshospitalização também, você ter cada vez mais métodos que deixem o custo operacional total menor, com rotinas que podem ser feitas em ambientes de casa, com conforto do lar, com conforto da família, que é o chamado home care. O uso de dispositivos móveis, né, cada vez mais o smartwatch, monitorando o teu corpo em tempo real também é uma outra coisa fantástica. Eu acho que esses talvez sejam que eu vejo no momento, talvez os maiores de mais relevância, né? Muito interessante essa questão da deshospitalização, né? Isso aí pode realmente o custo hoteleiro dos hospitais acaba sendo muito alto e em vários casos realmente compensa a instalação de uma unidade simplificada em casa, né? Não, sem dúvida, o paciente muitas vezes ele acaba esquecendo que quando ele está no ambiente hospitalar, ele tem uma grande chance de pegar alguma coisa que ele não tinha quando ele entrou lá, porque é um ambiente altamente hostil, bactérias, vírus estão circulando naquele ambiente. Então você vai lá fazer um pequeno procedimento, você não tem risco de usar um acessório monitorado, né? Então hoje com os dispositivos que eu posso monitorado, tranquilamente em casa, tem uma conduta aí farmacêutica a ser colocada, administrada eventualmente por um profissional de saúde que pode passar na sua casa 2 vezes por dia, e você não fica durante 24 horas exposto a bactérias, vírus, intercorrências do ambiente solar que faz parte da rotina de um hospital. Então é um pouco disso, né? Quantas vezes todo mundo talvez já escutou, foi lá e peguei uma infecção hospitalar, né? Ainda. Então esse é o ponto que as pessoas muitas vezes acabam não se atinando o quanto isso é relevante. O próprio estresse de estar no hospital também, onde você ninguém que esteja no hospital consegue descansar, mesmo num leito particular, numa suíte privada, ninguém consegue descansar, relaxar muito bem no hospital. É um ambiente estressante pela própria natureza. Então acho que é bastante relevante esse ponto da deshospitalização. Exatamente isso. Isso é uma questão que a gente falou no Tapixon, até na empatia que tem que ter para atender o nosso cliente, né? Porque eu sempre falo isso no nosso time que toca a operação com o cliente, o pessoal de suporte, time de cana. Do outro lado tem uma pessoa que todo dia só vê pessoas que estão com problema. Ninguém vai numa clínica, no hospital, está tudo bem, né? Você vai lá com alguma queixa. Então imagina que uma enfermeira, um técnico de enfermagem, o próprio médico, ele passa 24 horas resolvendo problemas, pessoas se queixando e pessoas sofrendo muito dolorosas. Sim, poderia citar caso enorme que é dilema da vida. Então, a gente está atendendo essa pessoa com essa carga emocional nesse nível, a gente tem que ter uma capacidade de amortecer isso muito grande. Então, quando eu estou com um problema no meu sistema, eu preciso entender a urgência de do outro lado, aquela informação é uma informação de uma vida. E isso a gente tenta colocar na nossa cultura para que temos uma resposta uma resposta empática para que a gente atenda da melhor maneira possível. Mãe, a gente vê que o seu processo ele vem resolver uma série de dores dos clientes, do paciente, na verdade. Eu penso primeiro em termos de custo, né? O custo, você lembra como era antigamente? Você pegava fazia um exame radiológico, levava uns dias,
vinha um motoboy, eu via pelo correio, um envelope desse tamanho, com aquele filme caro e tudo mais. Hoje isso tudo é feito de forma automática, né? Mas tem mais algum aspecto que você acha relevante em relação à melhoria da experiência que o processo de vocês traz? Sim, a primeira, antes de tocar o paciente, aquele exame tem que ser ligado com um profissional de saúde. Então, uma coisa que nós vivenciamos muito aqui na própria cidade de Florianópolis foi que na época de veraneio, os médicos demoravam muito para fazer o deslocamento, né, da sua casa para o centro diagnóstico, porque eles estavam em plantão médico. Então, para atender uma urgência, uma emergência, muitas vezes eles iam se deslocar em horários de pico aqui da toda a nossa cidade, e demorava 2 horas para fazer, né, o primeiro acesso àquele exame. Mesmo com uma internet precária na época, estou falando de 2005, 2006, nós já tínhamos condições de fazer com que o médico acessasse da sua casa, em torno de uns 5, 7 minutos, ele conseguia ver um exame radiológico, sem necessidade de deslocamento, e tivemos situações onde o médico confidenciou que se não tivesse acessado, eventualmente aquele paciente poderia ter perdido a vida por conta da urgência que ele estava tratando. Mas isso nos chamou muito a atenção, né? E uma situação inusitada foi um dia que aqui no época de veraneio, uma pessoa famosa aqui que sofreu um acidente na praia, ela fez um exame aqui, mas ela dependia também, a equipe médica dela queria ver e fazer um exame na sua cidade de origem, que era Rio de Janeiro, e o nosso cliente falou, não, vocês não precisam locomover uma aeronave, a gente tem o acesso aqui remoto das imagens, e eles até ficaram impressionados como aqui na cidade já tinha essa tecnologia, e foi uma experiência bacana, assim, até foi na época até ter uma matéria no jornal, né, que a experiência que houve aqui com essa pessoa. Então esse era o primeiro aspecto. O segundo aspecto é justamente esse que você falou, o paciente, né, tem que se locomover ou esperava chegar na sua casa, um custo operacional enorme, o custo logístico de insumos envolvidos é muito alto, uma clínica médica gasta em torno de 30, 35 mil dólares naquela época por mês, entre filme radiológico, envelopamento a pessoa e com potenciais erros humanos, colocar um filme radiológico de um paciente que não é aquele paciente. Podia acontecer. Acontecia, na verdade, né? Eventualmente, uma taxa porque não acontecia, era um processo extremamente manual. E quando isso não é entregue ao paciente, a instituição de saúde tem outro custo. Legalmente, aquela informação, além de ser gasta em impressão, ela tem que ser armazenada pela instituição de saúde. Fisicamente, nós tínhamos hospitais que tinham que locar containers em outros locais para fazer a administração daquele insumo que já estava impresso. Então, tudo isso a nossa tecnologia ajudava a minimizar custo e trazer mais eficiência. E um outro fenômeno que acompanhou isso foi que os aparelhos médicos de alto porte, tomografia, ressonância magnética, quase a sua grande maioria, 80%, estavam nas capitais do Brasil. Porque no interior não havia médicos especialistas para fazer esse tipo de exame, principalmente exames de ressonância magnética. Então, as pessoas do interior eram obrigadas a vir às grandes capitais, fazer o exame, voltar para a cidade de origem, depois retornar de novo para pegar o exame. E como a nossa tecnologia permitiu-se que aparelhos fossem comprados no interior do Brasil e os médicos não precisavam se locomover até lá para trabalhar, eles podiam trabalhar remotamente, que é o conceito da teleradiologia regulamentada no Brasil desde 2004, 2005, muito depois da telemedicina. Então, isso permitiu ao Brasil hoje ter uma grande gama de aparelhos de alto porte, já não na concentração nas capitais. Estamos aqui conversando com o Yomani Engelman, fundador e diretor comercial de marketing da Pixel, uma empresa de tecnologia em processamento de dados de saúde. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica com a gente. Olá, espectadores da BMC News, estamos de volta aqui com o Yomani Engelman, diretor comercial e fundador da Pixel, uma empresa de tratamento de dados em saúde e radiologia.
Giovanni, uma coisa importante que a gente repara aqui, que a gente conversa, puxa, desde da sua formação lá na Federal de Santa Catarina, você teve aí você tem um ambiente, você até mencionou que o pessoal se formava e ia embora de Santa Catarina ou de Florianópolis, né? Hoje não, o pessoal, todo mundo quer trabalhar aqui. Eu queria que você me contasse um pouco desse ambiente, desse ecossistema de tecnologia e inovação e como ele beneficiou a tua organização. Eu digo muito que se não fosse Florianópolis, talvez a Pix não existisse mais, né? Depois de 6 meses que nós fomos fundados, tal no meu apartamento, mas estava procurando um local melhor, né, para trabalhar, algum prédio corporativo, e me deparei com um edital aberto de uma incubadora tecnológica que é o MIT-Tech, né, o processo de incubação aqui da ACAT. Nunca tinha ouvido falar de MIT, nunca tinha ouvido falar de incubadora, nem de ACAT. Fomos lá e vimos que tinha um framework, né, tinha ali todo um processo seletivo, ouvi pela primeira vez falar sobre o plano de negócio, existia várias trilhas. Eu e o nosso sócio achamos isso maravilhoso, né, porque nós não éramos, nós somos extremamente técnicos e ingressamos no MIT e ali abriu realmente o nosso mundo para realmente entender melhor como fazer a gestão de uma empresa de tecnologia. No MIT ali nós tínhamos acesso a consultores de marketing, vendas, finanças, conseguimos aprender com outros empreendedores, isso era talvez a maior riqueza desse processo. Empreendedores que estavam em outro grau da jornada, já tinham produto, já tinham receita, já tinham errado. E explicava para nós, errei aqui, errei ali. Mas as melhores aulas que eu tive na minha vida foi uma dessa, que o empreendedor falou que ele tinha feito, e se ele pudesse dar uma direção, ele faria tudo o inverso. Tá? E isso é um ambiente muito rico aqui dentro do nosso ecossistema. E hoje a CAT está muito preocupada com a agregação de valor na jornada do empreendedor de tecnologia. Então nós temos aqui no nosso ecossistema, desde os meetups, mentorias para quem quer empreender, para quem quer criar o seu CNPJ em tecnologia. Depois disso, a gente tem a incubadora, né? Nós estamos de incubação, de aceleração também. Nesse processo depois de crescimento, a gente tem as verticais de negócio, que são encontros dos empresários por setor. Então, na saúde, né? O setor de saúde é muito complexo. Hoje, a vertical de saúde da Caixa tem 110 empresas. Então, a gente pode discutir sobre qualquer assunto. Tem empresas médico-levais, de biotecnologia, empresas de software, falando sobre a dinâmica do setor. Então isso é muito rico. Nós temos verticais na área de energia, de educação, de RH, de games, tá? Então isso é um ativo enorme. Depois disso a gente tem programas de formação de mão de obra do setor, que é uma dor grande para nós. Linhas de financiamento, linhas de investimento, uma rede de investidores anjo. Realmente a CAT hoje está preocupada com toda essa trajetória, dependendo do pódio no momento empresarial. Nós temos isso, sem contar que a cultura que nós desenvolvemos aqui dentro em Santa Catarina tem muito a ver com give back. Eu falo muito isso, né? Eu vi o presidente da CAT, deixei o cargo ano passado, e o meu principal propósito em ser presidente da entidade, praticamente foi 2, né? Primeiro, devolver aquilo que eu recebi, né? Eu, naquela época, tinha outros presidentes doando o seu tempo. É um trabalho totalmente voluntário, para realmente enriquecer isso. Então eu, como realmente uma contribuição daquilo que eu recebi, passar isso adiante. E o segundo grande ponto de eu estar ali como presidente era justamente promover essa cultura para outras pessoas, para que isso realmente permeie, né? E eu digo muito isso no nosso ecossistema aqui hoje, que tem várias pessoas tentando, mas só a cultura de você realmente doar o seu tempo em prol do coletivo é muito difícil de se copiar, e nós criamos isso hoje. Dentro da CAT, a gente tem mais de 100 colaboradores voluntários, totalmente voluntários, dando a sua experiência, a sua contribuição para que a gente construa. E nesse sentido, quando eu pergunto assim, o que você sonha da CAT, eu falo que a CAT eu gostaria que fosse um modelo de sociedade perfeita, né? Que a gente quer que todo mundo dê bem, que todo mundo crescendo, todo mundo cresce junto, que um dia eu estou contribuindo, outro dia eu estou consumindo e tudo bem. Meritocrático também é importante, né? Pessoas têm que entender que o mundo ele tem um nível de competição, a gente tem que entender que isso faz parte das regras do jogo.
E eu fico muito feliz que a CAT cada vez mais tem sido reconhecida por isso aqui. É uma constante, é uma tônica. Toda vez que a gente tem visitado as empresas aqui, e eu visitei várias empresas do setor de tecnologia aqui de Santa Catarina, né? E sempre é mencionado justamente essa questão do ambiente, do ecossistema, mesmo empresas concorrentes de alguma forma se ajudando e todo mundo colaborando, todo mundo remando junto por um objetivo maior. Então é muito, muito gratificante ouvir essa experiência que vocês têm aqui. Puxa, a gente tem falado com empresas de praticamente todos os setores, setor financeiro, setor de moda e vestuário, setor de marketing, todo mundo com essa mesma visão. Isso é muito, muito legal, muito positivo. E ô mãe, uma pergunta que eu sempre faço para quem passou por toda a jornada do empreendedor, né? Sua jornada já tem aí mais de 20 anos, uma jornada muito bem sucedida, mas muitos dos nossos espectadores são jovens que estão ali saindo da faculdade, ou acabaram de sair da faculdade, ou até num curso técnico, estão sonhando com a carreira do empreendedor, estão sonhando foram mordidos pelo bicho, mas não sabem muito como fazer. Que conselho que você dá para esse cara? Primeiro, estar dentro de um ecossistema. Tentar realmente se conectar com um ecossistema que consiga, no momento que você tiver certeza, te amparar. Eu acho que esse é fundamental. Eu acho que cada vez mais o mundo está conectado, você não pode fazer nada sozinho. Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto, saber que a zona de conforto é zero, por muito tempo. Né? Então, como eu falei aqui em alguns momentos, né, você está exposto a perder coisas que você eventualmente acha boring, coisas que você talvez realmente tenha dificuldade, mas no início você tem que fazer. Tá? E eu estou falando desde varrer a sala, fazer finanças, fazer coisas que você não está acostumado. E a terceira é resiliência. Tá? Não tem shortcuts, não tem atalho. Tá? A gente às vezes, durante alguns momentos, talvez a gente vê, né, as redes sociais, eu sou um pouco crítico às redes sociais que tentam mostrar que a vida é fácil, mostra muito, eu sei que o sucesso, a rede social, ela muitas vezes está mostrando o sucesso das pessoas, que é legal falar, mas geralmente uma pessoa que tem sucesso, tem várias pessoas que ficaram pelo caminho. E muitas vezes a maior lição está quem ficou no caminho, não é na pessoa que Deus tem o sucesso. Então a resiliência, né, falamos aqui de momentos difíceis que a minha empresa passou, foram vários e tem alguns. Então se você realmente não tiver isso, então esses 3 pontos eu acho fundamental: o ecossistema, zona de conforto e resiliência. E tudo isto amparado em cima de propósito. Eu não acredito em ninguém que vai empreender. Hoje eu sou investidor aqui do ecossistema e a primeira coisa que eu gosto de entender é o motivo que aquele empreendedor está criando o negócio. Porque se o motivo for financeiro, a resiliência e a zona de conforto vai ser baixa. Tá? Então eu acho que esse é o ponto fundamental. Muito bom. E para o cara que já começou a empreender, como é natural desse processo, ele levou as primeiras pancadas na cabeça e está ali atordoado tentando se levantar, o que você falaria para esse cara? Procurar alguém que já passou por aquilo. Ele não é o primeiro, então procurar para alguém, falar com 2, 3 pessoas que já tiveram dificuldade. De novo, isso também é importante. Hoje, aqui na casa ele fala qualquer tema: briga de sócio, briga com cliente, quebrar e começar de novo, pivotar negócio, receber capital, vender empresa. Tudo isso são desafios do dia a dia e é muito difícil que um problema desse alguém não tenha passado aqui no ecossistema. Então, procurar entender com pessoas que já passaram aquele problema para você escutar e ver que você não é o único que teve aquele problema e já foi superado por alguém. Muito bom. Uma coisa que você mencionou aqui, você contou que você é investidor do ecossistema, né? Isso é muito legal. A gente tem visto exatamente esse ponto. Muita gente deu certo aqui e agora aproveita o ecossistema para encontrar boas oportunidades de investimento. Conta um pouco desse ciclo, porque você realmente está fechando o ciclo, né? Você começou como o cara da startup, o inovador, foi lá, ganhou, foi bem, e agora você está investindo em startups, foi investido, né? E agora você está investindo em startups. Conta um pouco desse ciclo. O principal ponto aqui que a gente criou até a rede de investidores anjos da CAT foi justamente que a gente já tinha matérias-primas humanas, né? Assim, empreendedores já passaram, tem uma grande bagagem de mercado, de como lidar com sócios, de como fazer metrificação de performance das empresas.
disciplinas mais pontuais, marketing, vendas, produto, tudo mais. E esses ativos podem contribuir para que outras empresas tenham sucesso de maneira mais curta. Então hoje, a grande ideia aqui é justamente que a gente consiga ajudar, não é o dinheiro pelo dinheiro, eu digo que não é o meu cheque lá que dá o maior valor. É justamente aquela 1 hora, 2 horas por mês que eu dedico a uma conversa que para aquele vendedor talvez ia ter que demorar 2, 3 meses para achar a saída. Então isso é muito gratificante. Para mim, pelo menos como investidor, eu tive uma conversa com uma das minhas investidas semana passada, meia hora, eu até fico emocionado, eles falaram, mano, nós vamos fazer a maior merda da nossa vida se eu tivesse falado com você nesse momento. Eles estavam num dilema lá, com uma condição comercial, e eu dei 3 alternativas para eles totalmente diferentes, e eles iam dar um caminho totalmente errado. E pode até ter salvado o negócio da vida deles. A mentoria de meia hora acabou fazendo a diferença para ele. E isso que é muito gratificante para nós, já fazemos por isso, e muito gratificante para quem também está sendo auxiliado, né? E eu digo que a jornada do empreendedorismo muitas vezes é muito solitária, muitas vezes tem assuntos dos sócios que tem casamento, muitas vezes tem que ter uma terceira pessoa para ajudar a equacionar algum conflito. Fala com um, fala com o outro, como é que resolve. Então isso os investidores anjos têm que ter isso. Também do outro lado, a gente tenta divulgar, né, essa cultura do investidor anjo, tá? Ele tem que ter isso, não é colocar o dinheiro como se fosse um caminho na poupança e esperar que o dinheiro venha dobrado, ou triplicado, ou quadruplicado. Não é isso. Se você não está disposto a investir o teu tempo e detalhe mais importante, saber que aquele dinheiro pode não voltar, porque é um investimento de risco, também é um ponto importante que a Caixa tenta promover dessa forma. Bom, pessoal, a gente esteve aqui conversando com o Yoman Engelman, fundador, diretor comercial e de marketing da Pixion, empresa inovadora no tratamento de dados aqui de saúde. E eu queria te agradecer por nos receber aqui na Pixion para essa conversa. Te agradecer muito pela excelente conversa, pelos ótimos inputs e te deixo aí as palavras finais. Primeiro, obrigado pela oportunidade, tá? Fico feliz de poder contribuir aqui contando um pouco da nossa história de aprendizados, de dores do empreendedorismo. E eu diria que o Brasil depende do empreendedorismo, tá? Então eu digo que se a gente quer um Brasil melhor, mais justo, mais igualitário, a tecnologia é um grande aliado para isso. O setor de tecnologia ele é inclusivo, ele é democrático, você pode empreender com tecnologia hoje em qualquer lugar do Brasil ou até fora do Brasil. Então os novos empreendedores aí, os que já estão nessa trilha, contem com o ecossistema catarinense para isso. Muito obrigado, excelente. Pessoal, o Analista Visita dessa semana fica por aqui. Mas a gente volta semana que vem trazendo aí o que tem de melhor em inovação, empreendedorismo, tecnologia, carreiras. Agora vocês então na semana que vem. Um grande abraço. Até mais.